voice singing, oh my soul, what a beautiful day, what a beautiful day. I breathe you in, shout out your praise, oh my soul, what a beautiful day, what a beautiful day. Oh, the past is gone, the past is gone, the future can wait. Oh my soul, what a beautiful day.
Bom dia, igreja, graça e paz, seja muito bem-vindo a mais um culto, a mais uma celebração nessa manhã. Nós estamos felizes por ter você aqui. Hoje estamos ao vivo aqui na casa do pastor, no Estúdios Porto, juntos aqui para adorarmos ao nome daquele que venceu. E eu quero trazer uma boa notícia para você. A nossa história, a tua história, ela não acabou, porque nós estamos vivos. E se nós estamos vivos, há um amanhã, com o Senhor há um futuro. E nós vamos declarar nessa manhã de fé, nessa manhã de esperança, que nós confiamos no Senhor. Aleluia! Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível em ti, olhos se abrem
muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Oh, 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 oh. Eu não vou ver. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Aleluia, nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé, por aquilo que cremos. O nosso Deus seja exaltado nessa manhã, Senhor. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti, Senhor, em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Creio em ti, creio em ti. Eu creio em ti, Senhor. Creio em ti, declare isso aí na tua casa. Creio em ti, confiamos em ti, Senhor. Creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Aleluia, nós cremos, confiamos no nosso Deus, no seu infinito amor. Nós não seremos abalados, nós não seremos afetados, porque podemos estar seguros nos braços daquele que nos conduz, seguro nos braços daquele que nos ama, e nos braços do Senhor é o nosso descanso. Que você possa nessa manhã, que você possa nesses dias, nesse tempo, você possa repousar, descansar nos braços daquele que é o teu Pai. Aleluia, aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Podemos repousar e descansar em ti, Jesus.
seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, ainda eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Descanso em ti. Em teus braços é o meu descanso, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós temos o Senhor como nosso refúgio, como nosso abrigo. Obrigado porque nos teus braços nós encontramos segurança, nós encontramos, Senhor, refúgio, nós encontramos, Deus, o braço forte que é o Senhor. Obrigado porque ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ali o Senhor vai estar comigo. E como o Senhor tem nos ensinado e nos falado, Senhor, no vale mais profundo, na montanha mais alta, ali o Senhor estará. Obrigado porque Tu és um Deus presente, Deus conosco, Emanuel. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque como nós declaramos, em Ti nós confiamos. Não vivemos por vista, Senhor, mas nós vivemos, Senhor, pela fé. E nós depositamos a nossa fé no Senhor. Recebe nessa manhã o nosso louvor, a nossa adoração, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Olá, bom dia, Igreja Nova Esperança. Bom dia, irmãos e irmãs. A paz do Senhor esteja sobre todos. Este é o momento do nosso ofertório, da consagração dos nossos dízimos e ofertas. E eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês rapidamente, para que nós possamos então sermos motivados a fazer aquilo que nós devemos fazer de acordo com o que Deus tem nos ensinado em sua palavra. A igreja não diz respeito a dinheiro, nós sabemos muito bem disso. A igreja fala de coisas muito mais nobres do que o dinheiro. A igreja diz respeito à intervenção de Deus neste mundo, à vinda de Deus a este mundo com o propósito de salvar o pecador, e é isso que, e dentre outras coisas. Mas o dinheiro, ele faz parte das nossas vidas, faz parte do nosso cotidiano, assim como faz parte da vida da igreja de uma forma geral. E nós não podemos esquecer disso, não podemos negligenciar o que a palavra de Deus fala sobre dinheiro. O dinheiro em si não é mal, mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. A Bíblia diz ainda, e é Jesus quem fala sobre isso, que nós devemos tomar muito cuidado, porque nós não podemos servir a dois senhores. E ele está se referindo a que exatamente? Ao dinheiro. E ele vai dizer, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. A Bíblia diz que nós devemos honrar ao Senhor com os nossos bens. E ainda ali em Provérbios nós encontramos promessas tremendas de que Ele encherá os nossos lagares, encherá os nossos celeiros. Nós não lidamos com isso hoje, mas o texto fala sobre a provisão de Deus para as nossas vidas, para que nada nos falte, para que nós tenhamos uma vida tranquila. A Bíblia ainda
diz que nós não devemos nos preocupar, Jesus vai falar sobre isso, com aquilo que haveremos de comer ou vestir e etc. Por quê? Porque o Senhor nosso Deus, Ele supre cada uma das nossas necessidades, Ele sabe o que nós precisamos, Ele nos abençoa materialmente, Ele nunca nos abandona. Por isso diz, não andeis ansiosos com estas coisas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós poderíamos ficar aqui citando inúmeros versículos que falam sobre a nossa relação com o dinheiro e como Deus quer que nos relacionemos com o dinheiro. De fato é que o dinheiro não é ruim em si, não é bom em si, mas faz parte da nossa vida. O que não pode acontecer é que nos tornemos servos do dinheiro. O dinheiro é que tem que ser servos, ou tem que ser o nosso servo. Nós é quem dominamos o dinheiro, ele não pode nos dominar. Quando eu amo o dinheiro e esse amor é intenso, eu sou capaz de fazer coisas que certamente desagradam o coração de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz, esse texto que eu já citei, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós vivemos num momento interessante com essa pandemia e as discussões giram muito em torno do que é mais importante, manter ou preservar a vida humana numa defesa ao isolamento ou liberar as pessoas para que possam voltar à sua vida normal, ao seu trabalho, assim defendendo a economia, e alguns vão dizer que não há como separar uma coisa da outra. Enfim, essa é uma discussão que está à tona e faz parte dos nossos dias atuais. Fato é que Deus nos ensina a lidar com o dinheiro. O dinheiro é para nos abençoar. O dinheiro é para que nós o usemos para coisas boas e lícitas diante de Deus. O Senhor é quem prospera os teus filhos. O Senhor é quem traz provisão. O Senhor pode trazer riqueza, mas nós precisamos entender qual é a nossa função como administradores, gestores dessa riqueza que o Senhor nos dá, desse dinheiro que o Senhor nos dá, seja ele muito, seja ele pouco. Mas eu gostaria de ler uma história conhecida de muitos de nós, que é quando Deus manda trazer ofertas para a construção do tabernáculo. Isso está lá em Êxodo, capítulo 25, diz assim, a partir do primeiro versículo: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze e estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabra e pelos de carneiro, tintas de vermelho e peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Queridos, este texto nos traz alguns princípios interessantes, nós podemos extrair alguns princípios interessantes. Primeiro, entender que Deus fala a Moisés para falar aos filhos de Israel. Ou seja, Deus está falando àqueles que se relacionam com Ele, àqueles que entendem que tem um Pai no céu, que é o seu Deus, que é o seu provedor, que é o seu cuidador, que é o seu libertador. Deus está falando para aqueles que têm esse relacionamento de fé com Ele. Então Moisés fala a estas pessoas: dizimar, ofertar, ainda que pessoas de fora da igreja, por observarem as atividades da igreja e acreditarem na igreja, possam ofertar. Eu estou me dirigindo agora a você que é a igreja, que você que conhece esse Deus e da responsabilidade que você tem de honrar ao Senhor com os seus bens e dominar este maior concorrente que nós temos no nosso relacionamento com Deus, que é o próprio dinheiro. Então fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Mas olha o que ele fala ainda neste versículo de número 2, que essa oferta, seja de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta.
Ora, a palavra é para todos os filhos de Israel, mas Deus deixa claro que esta oferta deverá ser recebida quando vinda daquele que o coração o mover para isso. Aquele que entende e que tem prazer em ofertar, sabe da importância disso, inclusive para se colocar diante do Senhor, honrando a Deus através disso. Então, para aquele que o coração o mover para isso, estes devem ofertar e destes Moisés deve receber a oferta. E o texto continua dizendo que esta oferta, qual é a oferta? Que tipo de oferta que Deus quer? E aí há uma lista de ouro, prata, bronze, estofo, madeira, azeite, pedras de ônix e tantas outras coisas. E o que nós entendemos disso? Irmãos, é interessante porque nem todos têm ouro, nem todos têm prata, nem todos têm azeite, nem todos têm estas coisas. Eu vejo nessa pluralidade não apenas a necessidade dos materiais específicos para a construção do tabernáculo, mas também uma abertura para que todo aquele que for movido no seu coração para participar dessa obra possa participar. Se eu não tenho ouro, talvez eu tenha prata. Se eu não tenho prata, talvez eu tenha madeira. Se eu não tenho madeira, talvez eu tenha o óleo do azeite. Mas fato é que Deus está dando uma oportunidade para que todos nós possamos participar daquilo que Ele está para fazer. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, eu creio na bênção que Deus derrama sobre as nossas vidas quando nós temos o nosso coração movido para o envolvimento com a causa da igreja, inclusive no que diz respeito a ofertar e a dizimar e a contribuir financeiramente para aquilo que Deus está fazendo através e por meio da sua igreja. E você? Você que é filho de Deus, você que é membro da nossa igreja, a Igreja Nova Esperança, você que tem sido abençoado. Uma palavra de incentivo para você nessa manhã e talvez até de exortação. Porque eu me lembro daquele texto quando Jesus observa as pessoas colocando ali as suas ofertas e de repente uma mulher pobre, viúva, coloca as suas 2 moedinhas. E Jesus disse que aquela oferta foi a maior de todas. Evidentemente não foi a maior de todas porque o valor monetário era pequeno ali. Mas foi a maior de todas em Deus, porque aquela mulher deu tudo o que tinha. Mesmo sendo pobre, ela participava, ela queria entregar a sua oferta, ela cria no Deus que deu aquilo para ela e ela cria que nada lhe faltaria, porque Deus era com ela o tempo todo. Era um envolvimento, era um engajamento. O problema é que quando nós temos ouro e nós damos ofertas de azeite. É quando nós estamos no nível da prata e nós ofertamos com madeira. Ou seja, é como se nós estivéssemos falando para o Senhor: olha, Pai, eu estou nesse nível do ouro, mas o Senhor pode me rebaixar para um nível menor. Mas quando nós estamos ali embaixo e somos fiéis, nós estamos dizendo para Deus: Pai, o que o Senhor tem me dado, eu tenho administrado, eu tenho sido fiel ao Senhor. E a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito, será colocado. Vocês estão entendendo esse princípio, irmãos? Não retenha aquilo que não pertence a você, siga o princípio da palavra de Deus. Não deixe de participar dessa obra, não deixe de entregar a sua oferta, não deixe de colaborar. Eu quero pedir para você que entendeu essa palavra, que foi abençoado com essa palavra, que você que foi movido a pensar e o teu coração já foi movido a participar dessa história pelo Espírito Santo, que você agora pegue o seu celular para que você possa fazer a sua contribuição nesses meios que nós temos aí. O Cash App da igreja, Cifrão, Igreja Nova Esperança. O aplicativo da própria igreja, ali você tem o ícone para contribuir. Enfim, esse é o momento em que você pode fazer isso, movido no coração para abençoar a igreja que está realizando aquilo que Deus quer realizar através dela. Eu quero orar pela tua vida nesse momento, eu quero orar por todos. Fecha os teus olhos e ore comigo. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus que tem cuidado de nós.
Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é aquele que, em meio a muitas lutas e dificuldades que o mundo enfrenta, e nós estamos neste mundo, nada tem nos faltado, porque o Senhor tem sido fiel para conosco e tem se levantado como Deus da provisão. Pai, nós queremos te agradecer porque não apenas o básico, para muitos, ó Deus, o Senhor tem dado até muito mais do que esse básico, ó Deus. Ó Pai, nós te agradecemos por isso, ó Pai, porque nós entendemos o porquê que o Senhor faz isso. Que o Senhor possa mover em cada coração agora, Pai, para que possa contribuir para a igreja do Senhor, movido no coração, com alegria, fazendo a coisa certa, no tempo certo, da maneira certa, como apraz ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, eu quero pedir que o Senhor continue abençoando a tua igreja, ó Deus, que o Senhor continue abrindo portas de trabalho, ó Deus, e que não haja nenhum necessitado no nosso meio, ó Pai. Mas caso isso venha a acontecer, porque nós sabemos que apesar de sermos crentes fiéis ao Senhor, nós estamos no mundo e sujeitos a passar por qualquer tipo de dificuldade, ó Pai, que essa necessidade seja suprida pela tua igreja, pelos irmãos da igreja, porque nós sabemos que é assim que o Senhor quer que nós estejamos agindo nestes dias, ó Pai, que a igreja continue sendo bênção, que a igreja continue levando o teu evangelho de poder, na pregação, no testemunho, na ação social e em tantas outras coisas que nós fazemos, entendendo que é o que o Senhor quer que nós façamos, ó Pai. Abençoe então cada um dos teus filhos, ó Pai, com prosperidade, com poder, com alegria, livra o teu povo de todo mal, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que você tenha um domingo abençoado. E se prepare, porque a palavra de Deus hoje é forte e será forte para o teu coração. How great is our God! Deuteronomy 7:9. Remember that the Lord, your God, is the only God that He is faithful. He will keep His covenant and show His contact love to 1,000 generations of those who love Him and obey His commands. Lord God, you are God and I can trust what you say. And you said that these good things would happen to me, your servant. 2 Samuel 7:28. Que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Mateus 5:45. Quão grande é o meu Deus! Bom dia, irmãos e irmãs da Igreja Nova Esperança. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Obrigado a você que está conosco hoje, você que é da nossa igreja, mas também você que de alguma maneira ficou sabendo a respeito dessa nossa transmissão, desse novo evento, desse nosso evento que nós realizamos online a todas as semanas. Hoje já é o 7º domingo que nós estamos realizando o nosso culto dominical online. Muito obrigado pela sua presença, Deus te abençoe. E obrigado aí à criançada pela participação. Eu queria orar nesse momento, mas eu queria orar junto com as crianças, tá bom? Eu queria pedir para todo mundo fechar os olhos, a criançada fechar os olhinhos, e a gente vai falar com o Papai do Céu, e eu queria que todo mundo repetisse essa oração aí na sua casa, tá bom? Fecha os olhinhos, vamos falar com o nosso Deus. Papai do Céu, muito obrigado por esse dia tão lindo. Obrigado também por podermos te adorar. Mesmo nesse tempo, nós podemos te adorar nas nossas casas. Abençoe agora, Senhor, a palavra que vai ser ministrada. Abra o nosso coração. Eu quero aprender a te amar e a te servir cada vez melhor. No nome de Jesus. Amém. Amém, criançada? Amém, gente grande? Eu espero que todo mundo tenha orado também. Gente, mais uma vez, que alegria a gente poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus. E hoje o texto que nós escolhemos para meditarmos na palavra de Deus está lá na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos 6 até o 16. Nós vamos fazer a leitura desse trecho da palavra do Senhor. O tema da nossa mensagem de hoje é fé para toda obra.
Fé para toda obra. Não é à toa que hoje eu estou vestido com essa camisa bacana, que eu ganhei de presente, sobre a fé. Mas eu queria falar a respeito desse assunto com os irmãos, especialmente, amados, porque a gente sempre está recebendo uma notícia ou outra e a gente precisa ser alimentado, a gente precisa amadurecer e nós precisamos fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. E acompanhe comigo, 1 Timóteo capítulo 4, versículos de 6 a 16, que dizem assim: expondo estas coisas, Paulo escrevendo a Timóteo, não é? Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te, a expressão engraçada, não é? Rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente da piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente para o teu progresso, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Que Deus nos abençoe nesta manhã, na leitura, na meditação da sua palavra. Amém, meus queridos? Amados, o nosso tema de hoje, fé para toda obra, tem duas intenções. A primeira delas é de trazermos instruções sobre a prática da fé nesses tempos de pandemia, de incertezas, de imprevisibilidade. Quanta coisa imprevisível nós recebemos, nós estamos experimentando esses dias. Aí nós recebemos uma notícia sobre essa pandemia, de que depois que a gente passasse esse momento do pico, a gente poderia estar voltando, e agora a gente recebe a notícia que se a gente voltar aos nossos trabalhos, atividades normais, tudo de uma vez, a gente pode provocar um outro pico, gente, quanta situação imprevisível. Mas, amados, essa fé, aprendemos e crescemos na fé no Senhor Jesus, é justamente para eliminarmos o pavor, a ansiedade, para eliminarmos o pânico uma vez por todas das nossas vidas. Existe uma fé no Senhor Jesus, existe essa fé verdadeira, que ela vai mandar embora todo o pavor. Segundo, nós estamos fazendo aqui um trocadilho da expressão pau para toda obra, que a gente é acostumado, né? Fulano de tal é pau para toda obra. Nós temos uma fé que é para toda obra. Lembrando o apóstolo Tiago, que nos diz que a fé sem obras é morta. Logo, a fé é para crer, é para se crer, para confiar em Deus. Finalmente, para ser usada e mostrada através das boas obras. Os irmãos estão entendendo isso? Deixa eu dizer mais uma coisa. Hoje nós vamos falar de gente do nosso conhecimento, gente que para nós é um exemplo de fé em Deus. Lembra de alguém, gente que tem uma fé que você admira, uma pessoa de Deus que você considera algumas características muito claras. Você olha para essa pessoa e vê nessa pessoa alguém que manifeste uma fé no Senhor que seja longa, que seja perseverante. Em segundo, uma pessoa que viva uma fé
pela qual essa pessoa tem vencido fortes batalhas da vida, e dessas batalhas, de lá ele já saiu mais que vencedor ou mais que vencedora, alguém que tenha sido grandemente usada por Deus para sonhar, tanto para sonhar coisas grandes, como que também pela fé ele tenha realizado essas coisas. Você conhece alguém que seja sóbria, que tenha uma fé que a pessoa é uma pessoa sóbria, uma pessoa equilibrada, uma pessoa sempre confiante no poder e no amor de Deus, no meio de qualquer crise? Você conhece alguém assim? Alguém que tenha valores morais elevados acima de qualquer situação, que não se vende, que é honesta, que demonstra amor, bondade, generosidade, integridade, é livre, no meio mesmo das situações de crise que são tão fáceis a levar as pessoas ao vício de tantas coisas, e essa pessoa está acima disso. Observe bem, Paulo, ele disse ao seu jovem aprendiz, o pastor, jovem pastor Timóteo: torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Ou seja, Paulo está nos dizendo, meus irmãos, que Timóteo seria como um exemplo da fé em Jesus Cristo para os irmãos e irmãs da igreja em Éfeso. Timóteo era pastor da igreja em Éfeso, designado por Paulo, onde ele fora instalado. Paulo, nas suas cartas, também por 2 vezes, ele se refere a essa expressão: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então não é errado alguém que cresce na fé dizer: olha para mim, porque Paulo estava dizendo: sede meus imitadores, como eu também sou de Jesus. Ou seja, o nosso modelo final não é a pessoa que você admira, é o Jesus que vive nessa pessoa. Quanto mais nós crescemos na fé no Senhor Jesus, mais Jesus se manifesta em nós. E é por isso que Paulo vai exortar várias vezes a respeito da sua integridade, e que deveria ser copiada pelos irmãos, que deveria ser admirada pelos irmãos. Ou seja, Paulo está dizendo a Timóteo, e Paulo está dizendo a nós também, que nós precisamos crescer neste nível de fé, para que as pessoas cheguem a olhar para nós, nos admirar e seguir os passos que nós seguimos também. Deixa eu falar mais uma coisa para vocês, especialmente nesse tempo em que nós vivemos, quando tudo foi alterado e prejudicado por causa dessa pandemia. Enquanto nós vemos tantas pessoas, meus irmãos, ficando doentes e tantas outras morrendo, precisamos falar sobre esta fé, sobre a fé que é um presente de Deus para nós. Essa fé vem do Senhor para nós, tanto para salvar, como também para que nós possamos viver uma vida de equilíbrio, de sobriedade, de confiança no Senhor. Alguém pode dizer: mas eu não tenho essa fé. Mas eu queria dizer para você que Deus te dá essa fé. Alguém diz assim: eu gostaria de ter essa fé. Eu queria que você soubesse que Deus quer te dar essa fé. A vida de confiança no Senhor, que nos eleva acima das ameaças, das crises, enfim, de todas as circunstâncias malignas. A fé que você tem, que você pode ter no Senhor Jesus Cristo, há de colocar você acima de qualquer situação, e nos faz andar como quem realmente nós somos. E quem é que nós somos? A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Gente, vamos nos lembrar do povo de Israel, que assim que foi libertado do Egito, foi levado até as portas da terra prometida. Havia uma terra que Deus prometeu para esse povo. Mas é interessante porque quando eles chegaram na porta, no momento de entrar, assim que saíram, viram tantas coisas maravilhosas de Deus, experimentaram tantos feitos maravilhosos de Deus, ao ponto de Faraó os deixar sair. Eles atravessaram o mar aos pés enxutos, como diz a palavra. Eles mandam 12 espias agora à terra prometida, a terra de Canaã. Depois de um certo tempo, esses espias voltaram, e desses 12 espias, 10 espias
como a gente diz na gíria, eles amarelaram. Eles disseram, não vamos entrar lá não. O povo é forte, o povo é gigante e nós somos pequenininhos, somos como gafanhotos na frente dele. Essa sensação, meus irmãos, fez com que aquele povo entrasse em desespero. Todo mundo entrou em desespero. 2 das 10 testemunhas, Josué e Caleb, apenas, e disseram, não, Deus está conosco, nós vamos vencer. Amados, toda aquela geração medrosa, toda aquela geração que não confiou em Deus, essa geração foi condenada a peregrinar por 40 anos pelo deserto. Essa geração passou, morreu no deserto. Foram seus filhos e os filhos dos seus filhos, comandados por Josué e Caleb, foram os 2 únicos de toda aquela geração que viveram vidas sadias e fortes, confiando no Senhor para tomarem posse da terra prometida. E tomaram posse. Um povo que não era soldado, que não era exército, eles tomaram posse, porque Deus estava com eles. Mas vamos falar sobre essa fé hoje. Vamos falar sobre essa fé que te coloca acima das situações. Vamos falar dessa fé que você pode ter, que é um dom de Deus para você, e que você tem que tomar posse dela, mas você precisa desenvolvê-la. E algumas coisas nós vamos falar hoje e vamos falar no domingo que vem sobre desenvolvermos e termos essa fé forte, inabalável, a fé que é o nosso escudo no Senhor Jesus Cristo. Você está pronto aí? Então escuta bem isso que eu vou dizer para vocês. Para termos uma fé para toda obra, nós precisamos ouvir. Coloca o dedo aqui no seu ouvido e diga assim, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Eu vou repetir isso para você. É simplesmente esse ato. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa história do ouvir, porque a gente está ouvindo muita coisa nos nossos dias, a gente escuta muita coisa pelos nossos celulares, pela mídia social, pela nossa televisão, a gente escuta muita coisa, mas eu quero falar com você que nesta manhã nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Alguém pode dizer amém comigo aí na sua casa? Vamos reforçar o que Paulo diz a Timóteo no versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a si mesmo, a ti mesmo, como aos teus ouvintes, aqueles que te ouvem. Eu espero que você nessa manhã esteja me ouvindo. Quando eu li esse texto, quando eu leio esse trecho da palavra de Deus, todas as vezes que eu leio a carta de Paulo a Timóteo, Paulo era o pastor bispo, ele era o pastor supervisor, ele era o pastor líder daquele grupo de pastores que andava com ele, que ele treinava, e agora ele deixa Tito em Creta, ele deixa Timóteo em Éfeso e outros pastores de outras cidades com igrejas novas que eles mesmos haviam plantado, e agora Paulo escreve cartas de orientação, de instrução a essas pessoas. E é interessante porque Timóteo ainda era jovem. E todas as vezes que eu leio isso, eu me lembro porque eu me formei no seminário com 22 anos de idade. Hoje eu olho para um jovem de 22 anos de idade, mas é tão jovem, já vai ser pastor. Mas nessa carta, Paulo diz assim a Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade e você será exemplo de fé. E você vai crescer, e você vai amadurecer, você vai ter progresso, e as pessoas vão ver você. E nesse momento Paulo diz mais especificamente, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos teus ouvintes. Eu carrego isso comigo até hoje. Eu carrego comigo a responsabilidade, a consciência que há alguma coisa que eu estou aprendendo na palavra de Deus, eu estou aprendendo de Deus, que eu sabendo e aprendendo, ouvindo e aceitando pela fé essas coisas, eu serei salvo. E ao compartilhar isso com os irmãos, com as pessoas também, crendo nesta palavra, também serão salvas. Olha o impacto dessa palavra. Deixa eu caminhar mais um pouquinho. Primeiramente, o discipulador Paulo faz uma advertência que Timóteo cuide de si mesmo e da doutrina. A palavra doutrina aqui significa ensino.
E quando a gente fala de ensino, meus irmãos, nós vamos diretamente para Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 28, 19, quando ele diz assim: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós já vimos esse texto antes. Aí Jesus diz assim no versículo 20, ensinando-os. E Paulo disse a Timóteo, cuida do ensino. E Jesus, qual é o ensino que Paulo está dizendo para Timóteo? É isso que Jesus está dizendo. É o que Jesus está nos instruindo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É aquilo que Jesus é aquilo que Jesus veio fazer, e aquilo que Jesus Cristo veio nos ensinar. Aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus ensina, faz parte daquilo que tem que fazer parte da vida de Timóteo, e aquilo que Timóteo ensinava para a sua igreja. Isso tem passado por todas as gerações, e hoje eu estou dizendo para vocês, essa palavra é a palavra que salva. Esse ensino de Jesus, essa instrução poderosa do Senhor Jesus, é que salva a mim e a todos os ouvintes que também creem nessa palavra. Segundo Paulo adverte a Timóteo, que ao ensinar o que Jesus Cristo ordenou, ele será salvo, ele salvará a si mesmo. Essa palavra é muito importante. Como aos seus ouvintes, aos que ouvem a palavra de Jesus, através das suas palavras, do ensino, como você está fazendo agora, você agora está ouvindo. Então escuta isso. Muito bem o que Paulo vai dizer agora lá em Romanos capítulo 10, 17. Assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A expressão traduzida como a fé vem pela pregação pode ser traduzida também. A fé vem pelo ouvir da mensagem. A pregação aqui é ouvir a mensagem. De novo, o verbo ouvir acontece. E o ouvir da palavra de Cristo. Quando nós ensinamos ou nós pregamos as boas novas de Jesus Cristo, nós falamos a respeito da sua salvação, falamos a respeito do seu perdão dos nossos pecados, que ele veio nos trazer e conquistar esse perdão lá na cruz do Calvário. Nós falamos a respeito do amigo que ele quer ser de todo aquele que nele crê. E aí, meus irmãos, começa a queimar dentro do nosso coração, quando a gente fala a respeito dessa mensagem de Jesus, a gente fala a respeito desse seu amor, a gente fala a respeito da sua missão, a gente fala da sua obediência ao Pai, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Nós olhamos para a cruz de Cristo Jesus, olhamos para o seu perdão, olhamos para o seu Calvário. Meus irmãos, aí nós lembramos, esse é o amor que arde no meu coração, eu preciso disso, eu quero esse amigo, eu desejo Jesus Cristo. Alguma coisa começa a arder no nosso coração. Eu me lembro quando eu estava lá em Israel o ano passado, agora em junho vai fazer 1 ano, e eu estava diante daquele monte que tem aquela aparência, 2 depressões, encravadas naquele monte, que parece ali a ideia de uma caveira humana, e as pessoas acreditam que foi exatamente ali, próximo daquele lugar, que Jesus Cristo foi crucificado. Queimou meu coração ao me lembrar da palavra que Jesus Cristo foi martirizado e crucificado e executado na cruz do Calvário. O meu coração ardia, porque a palavra do perdão de Jesus Cristo, ele começa a mexer no nosso coração. Isso se chama fé. A fé vem pelo ouvir. Assim, meus irmãos, nós precisamos ter a experiência da fé salvadora. Eu vou repetir essa expressão. Nós precisamos ter a experiência da fé salvadora, rendendo-nos arrependidos aos pés de Cristo Jesus. Paulo, ao escrever justamente a sua carta aos Efésios, onde Timóteo era pastor, lá no capítulo 2, ele vai nos dizer assim: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, os quais, ou nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, meus irmãos, filhos da ira, como também os demais. Até aí,
Assim éramos nós. Mas a boa nova do evangelho que Paulo começa anunciando é: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E aí lá no versículo 8 ele vai dizer: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom, é um presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí, meus irmãos, nós vamos nos lembrar também de Pedro, naquele dia do Pentecostes, quando depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, algumas semanas depois, os discípulos foram cheios do Espírito Santo, vieram sobre eles línguas como que de fogo, e ali as pessoas começaram a falar a língua das pessoas todas, das nacionalidades, etnias todas que estavam ali na grande Jerusalém, e as pessoas ficaram admiradas, e algumas achavam que os discípulos estavam bêbados, mas aí Pedro toma a palavra, ele traz o discurso sobre a morte e a ressurreição de Jesus, o Evangelho, e a palavra do Evangelho começou a arder no coração daquelas pessoas. Quando Pedro ia anunciando Jesus, quando Pedro ia falando de Jesus, ia falando a respeito da morte do Senhor Jesus e da sua ressurreição, Pedro finalmente diz: esteja absolutamente certa, pois, toda casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração. Olha só o que acontece. Ouvindo estas coisas sobre Jesus, o coração deles começou a se quebrantar. E eles perguntaram a Pedro e aos demais: que faremos, pois, irmãos? Eles caíram em quebrantamento e Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em um nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, e para os vossos filhos, e para os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Foi assim, meus irmãos, depois de 2000 anos, que Pedro trouxe essas palavras, que o Evangelho um dia chegou até mim, o Evangelho chegou até você, e alguém falou de Jesus, e essas palavras queimaram. Ao ouvir essas palavras, as palavras queimaram no nosso coração, e nós levantamos a mão e dissemos: Jesus Cristo, a minha vida é do Senhor. Logo, meus irmãos, a fé salvadora e firme, que nos livra de todo o pecado, do medo, da acusação, da condenação e até mesmo do terror da morte, vem quando ouvimos que Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu por nós na cruz do Calvário, mas também ouvimos que esse Jesus Cristo venceu a morte, o nosso maior inimigo, e assim nos traz perdão, uma vida livre da culpa, e nos leva a termos um relacionamento amigo com o nosso Pai Celeste. Ou seja, Jesus Cristo nos traz de volta para casa, o Evangelho de Jesus Cristo nos traz de volta para a casa do nosso Pai. Eu queria me lembrar nesse momento de um dia, cedo de manhã, alguns poucos anos atrás, alguém me ligou, uma jovem que estava se preparando para o seu casamento, e ela havia me telefonado. Ela tinha estado na nossa igreja por algumas vezes, e agora ela me telefonou, e era cedo de manhã, eu estava ainda dirigindo para a igreja, para o escritório. Essa moça estava desesperada: pastor, eu preciso falar com o senhor, eu estou com muito medo, eu tenho muito medo. E ao chegar na igreja, eu a recebi lá no escritório, a gente começou a conversar, e ela disse o seguinte: pastor, eu tive uma vida muito torta, eu tive uma vida de muito pecado, eu conheci, me deitei com muitas pessoas, com muitos homens, eu me sinto muito suja, eu me sinto muito pecadora. E ela dizia: pastor, isso está me atormentando, porque eu estou preparando agora para me casar, eu conheci alguém de Deus, e agora eu vou me casar, e eu fui fazer alguns exames, e eu fiz o exame de AIDS, porque me foi exigido que eu fizesse, porque eu compartilhei com alguém profissional da área a respeito do meu passado, e essa pessoa disse: por causa do seu passado, das coisas que você fez, da vida que você levou, você precisa fazer o exame de AIDS. Pastor, eu me deitei com um homem, ela dizia, eu me lembro dessa pessoa,
pastor, eu estou com medo que o exame vai dar positivo e que eu contraí nessa minha vida e talvez com aquela pessoa o vírus da AIDS. E eu disse, minha filha, eu quero que você saiba que todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, ao derramar o seu sangue na cruz do Calvário, ele nos lavou de todo o pecado. E ao nos lavar de todo o pecado, Jesus Cristo está calando a boca do diabo, que significa acusador. Ele não tem mais palavra de acusação sobre nós. Pastor, ela dizia, eu tenho medo. Eu disse, você agora vai orar comigo. E você vai dizer que você crê no Jesus Cristo, que morreu na cruz por você também. E você vai declarar que o sangue de Jesus te lava de todo o pecado. Eu disse para ela, vamos orar. Ela ouviu, depois ela ouvir a palavra de Jesus e essa explicação sobre o evangelho, a história, a missão, o amor de Jesus por ela. De repente a voz mudou. Não era mais aquela moça falando. Uma voz estranha, uma voz tétrica, uma voz de terror. E essa voz dizia para mim, ela não vai orar. Ela me pertence. E ela não vai orar, ela é minha. Eu disse, diabo, você não é dono de nada. Nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, não com ouro nem com prata, mas pelo sangue de Jesus Cristo, imaculado, derramado na cruz do Calvário. E depois de um certo momento eu disse, vai embora. E aquela voz desapareceu e aquela moça caiu em quebrantamento e começou a chorar. Eu disse, minha filha, ore comigo. E ela começou a orar e dizer, Jesus Cristo, eu creio que quando o Senhor morreu na cruz do Calvário, o Senhor me lavou de todos os meus pecados. Culpa, dívida, acusação nenhuma pesa mais sobre a minha vida. Jesus, entra no meu coração, faz em mim morada, eu sou tua serva. E ela ia chorando, meus irmãos, eu nunca ensinei essa moça a falar alguma coisa, além de falar que Jesus Cristo é o Senhor. De repente, houve naquela sala um espírito de alegria, de libertação, de paz. Ela disse, pastor, eu me sinto leve. E naquele momento ela começou a falar uma língua e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. No dia seguinte ela recebeu o resultado do seu exame. Eu tinha dito para ela, Jesus Cristo muda todas as coisas. E Jesus Cristo já mudou há 2000 anos atrás toda a sua história. E ela recebeu o resultado do exame. E me telefonou e disse, pastor, deu tudo negativo. Eu não tenho nada. Jesus Cristo libertou, curou e salvou aquela jovem. Eu quero dizer para você, todo medo, ele tem origem no maligno. E quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, ele nos coloca acima de todas essas coisas. O inimigo não tem mais coragem, não tem mais autoridade sobre nós. Eu quero que você entenda. Ouça essa palavra, porque a palavra de Jesus, a palavra da salvação de Jesus, ele disse, eu vim buscar e salvar o que está perdido. Eu quero que você ore comigo agora. E esse Jesus há de entrar no teu coração e de varrer e de jogar para fora todo espírito de medo deste mundo e te colocar com ele junto com aqueles que nele são mais que vencedores, mas te colocar junto com ele nos lugares celestiais. Fecha os seus olhos, eu quero orar com você nesse momento. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, nós te agradecemos, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, Senhor, este meu irmão, esta minha irmã, acompanhando comigo, ó Deus, a meditação da tua palavra de poder, ouviu a tua palavra, e diz a tua palavra, Senhor, essa fé, essa palavra de fé está chegando ao coração desse teu filho. Por isso, ó Pai bendito, entra neste coração,
Joga tudo aquilo que é maligno, aquilo que é da carne, aquilo, ó Deus, que é temor, aquilo que atormenta, aquilo, ó Deus, que traz tristeza, que traz pavor a esse teu filho, a essa tua filha. Joga tudo fora, Senhor, no nome de Cristo Jesus, e traz a paz. Diz a tua palavra, Senhor, que, ó Deus, o Senhor traz paz. Em Cristo Jesus, nós somos reconciliados contigo, e Jesus, o príncipe da paz, é que agora governa e é o campeão do nosso coração. Entra, Jesus, nesse coração, Espírito Santo de Deus, toca nesse coração que agora mesmo, quebrantado, este teu filho, essa tua filha te renda ao Senhor, e que o Senhor o eleve até os lugares altos, pois diz a tua palavra, agora em Cristo nós nos assentamos com Ele nos lugares altíssimos, e hoje mais, ó Deus, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Eu abençoo essa vida, eu abençoo esse meu irmão, essa irmã, talvez aqui em Orlando, talvez no Brasil, seja onde essa pessoa estiver, hoje ela é salva e liberta pelo nome de Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Você orou comigo? Você foi cheio, você sente, percebe a presença maravilhosa do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas? Eu espero que sim, eu creio que sim, e eu oro para que sim. Eu queria que nesse momento ainda você nos acompanhasse nos avisos que nós temos para essa semana, e que durante essa semana você estivesse conosco, com a Igreja Nova Esperança, mesmo online, aprendendo da palavra, orando conosco, caminhando com o Senhor Jesus Cristo. Há muita coisa que você vai aproveitar, e com essa palavra você vai ser tremendamente edificado e usado nesses tempos. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, e receba essa bênção, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o amor do nosso Deus Pai, a comunhão, o poder, a presença do Espírito Santo, seja convosco hoje e para todos sempre. Amém. O Ministério de Ação Social da Igreja Nova Esperança continua recebendo doações de alimentos não perecíveis para a montagem e distribuição de cestas básicas. Se você quiser participar, procure a igreja através do número 407-275-6161. Você, mulher, está convidada a participar do Café das Amigas online, que acontece pelo Zoom às segundas-feiras às 5 da tarde. Para receber o convite, basta enviar uma mensagem para 407-275-6161. Tem sido um tempo de troca de experiências, de oração e de muita alegria. A nossa escola bíblica, EBINE, continua a todo vapor, toda terça-feira às 7h30 da noite, também pelo Zoom. O pastor Sandro Ferreira tem nos ensinado sobre Atos dos Apóstolos e tem sido um tempo edificante. Para participar, envie mensagem para 407-275-6161. Na quarta-feira, às 8 da noite, temos o Bate-Papo dos Homens, um tempo de oração e de edificação pelo Zoom. Também para participar, envie uma mensagem para 407-275-6161. Convide seus amigos. Nessa sexta, a partir das 7h50 da noite, estaremos online no nosso canal do YouTube para participar da Noite da Esperança, nosso culto de oração. Participe, coloque seus pedidos e venha ser extremamente edificado pelo Senhor. Para enviar seus dízimos e ofertas, você pode usar o aplicativo da igreja na opção Giving, nosso website na página Colabore, o aplicativo Cash App, usando o cifrão Igreja Nova Esperança, ou enviar uma mensagem para 407-275-6161. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar.
Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Vale sim, vale sim. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Olha o que o Espírito Santo de Deus diz. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Oh, oh, oh.
sonhos de Deus são maiores que os teus. Por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar.